De todo mundo que tá chegando agora. Vou esperar um pouquinho vocês irem entrando pra gente começar a nossa aula de hoje. Boa noite. Então, gente, o nosso tema de hoje é sobre colorimetria. Só que eu vou trazer esse assunto de uma forma muito simplificada para que todo mundo que tá começando nessa profissão agora consiga compreender com facilidade, certo? Então, a gente tem algumas coisas para identificar como os pontos principais da colorimetria, tá? Eu vou anotar aqui para vocês, gente, vou mostrar, na verdade, para vocês quais são esses pontos que a gente precisa analisar. Bom, eu vou só pedir para alguém trazer para mim a cartela de cores e uma caneta de quadro, tá? Então, quais são esses pontos principais, gente? O primeiro ponto que a gente tem da colorimetria é a famosa estrelinha de Oswald, certo? A Gilmara chegou. Gilmara, boa noite, Gilmara, boa noite a todo mundo que tá chegando. Então, o nosso primeiro ponto principal da colorimetria é a estrela de Oswald. Por quê? Na estrela, a gente consegue identificar as nuances e os pontos de neutralização. Por que que isso é tão importante, gente? Isso é importante, como por exemplo, trabalhei uma técnica de mechas, fiz uma descoloração e preciso concluir esse trabalho. Uma coisa que antigamente era muito trabalhado eram as mechas, a gente só descoloria o cabelo e pronto, né? Hoje em dia não. Hoje em dia, com o estudo da colorimetria, os cabeleireiros não estão mais só descolorindo o cabelo e entregando puro. O que acontecia comigo quando eu ia no salão há 15 anos atrás era o fato das cabeleireiras somente descolorir o cabelo sem aplicar nenhum tonalizante. Só que sai uma cor de fundo de clareamento, que esse também é um dos temas que a gente vai falar hoje, fundo de clareamento, tá? Porque o fundo de clareamento, ela é uma cor pura, ela é uma cor que ela não está criada. E o papel do cabeleireiro, do colorista, é criar cores. Então, na estrela, a gente consegue utilizar todos os pontos de neutralização, certo? Então, gente, o que é o fundo de clareamento? Ó, vou mostrar pra vocês aqui rapidinho a nossa folha que a gente iniciou. Isso aqui é fundo de clareamento, tá? Esse fundo de clareamento é no momento que a gente faz uma descoloração. Então, eu tenho fundo de clareamento 6, 7, 8, 9 e 10. Quando eu abro no fundo de clareamento, depois eu preciso neutralizar. Eu preciso trabalhar uma correção e uma tonalização para esse cabelo. Então, para a gente entender a colorimetria do zero, lá do início, a primeira coisa é observar a estrela de Oswald. Eu já tenho aula montando as cores primárias, inclusive do círculo cromático, tá? E é onde eu montei essa estrelinha junto com vocês, aqui no YouTube, tá? Então, os pontos principais da estrela são as cores primárias e secundárias, onde as cores primárias é azul, amarelo e vermelho, e uma cor secundária é feita pela mistura de duas primárias em partes iguais, certo? Então, para eu criar uma cor secundária, eu preciso ter duas primárias em partes iguais. Depois que eu montei a estrela, gente, vocês podem observar que cada cor tem uma numeração. Então, por exemplo, a número 0.1 é cinza, representado pela cor azul. 0.7 é verde, mate. 0.3, amarelo dourado. O cobre é representado por 0.4, que é o laranja. O acaju, gente, ele é uma cor na colorimetria que ele não é cor primária nem secundária. O acaju, ele é uma junção da cor vermelha com a cobre, vermelho com cobre. Então, ele fica aqui nesse pontinho, porque ele é a junção dessas duas cores, tá? Depois a gente tem o vermelho, que é para cabelos ruivos, aquele vermelho vibrante mesmo, e o violeta irisado, que também é caracterizado pelo roxo. Essas são as cores principais que nós cabeleireiros precisamos utilizar, precisamos aprender para usar no nosso dia a dia na hora das mechas, certo? Então, a partir do momento que eu identifiquei essa estrela de Oswald, já é um ponto principal. O que acontece, gente? Deixa eu pegar aqui uma caneta. Regras principais que a gente precisa saber, então, da colorimetria, tá? Vou pegar aqui uma folha. Quem for chegando aí, já me dá um oizinho que eu quero conversar com vocês, certo?
A Valquíria chegou, a Tayane também chegou. Um beijo, pessoal. Então, na colorimetria... Oi, Tayane! Na colorimetria, nós precisamos saber duas coisas fundamentais antes de criar as tonalizações. Primeiro, são as numerações que a gente tem antes do ponto. Toda caixinha de coloração, ela tem uma numeração, tá? Um número que tá antes do ponto e um número que tá depois do ponto. Tu consegue uma caneta pra mim, por favor? Os números que estão antes do ponto, eles são determinados, são chamados, né? Deixa eu ver se essa caneta aqui escreve. Acho que escreve, ó. Antes do ponto, então, é a altura de tom. Altura de tom. Uma das coisas que eu explico no curso completo, no Expert Hair, não sei se tá dando pra ver muito bem. Ó, altura de tom. Comenta aqui se vocês estão conseguindo acompanhar, gente, ó. A altura de tom, uma das coisas que eu ensino no curso completo é como que a gente identifica as alturas de tom, o que que ela significa, né? Toda aquela parte de níveis de saturação. Então, a altura de tom é uma cor que ela vai do 1 até o 10. Tá? A altura de tom, ela vai do 1 até... A altura de tom, ela vai do 1 até o 10. Eu já tenho ela representada numa tabelinha que eu deixei pronta pra vocês. E as alturas de tom, gente, elas são representadas por grupos, tá? Como eu falei pra vocês, as alturas de tom vai do 1 até o 10, onde a gente tem no 1 a cor mais escura de todas, que é o preto azulado. Depois a gente tem o 2, que é o preto. Depois tem o castanho escuro, castanho médio, castanho claro, loiro escuro, loiro médio, loiro claro, loiro muito claro e loiro claríssimo, tá? Essas são as alturas de tom e são os números representados na caixinha da coloração antes do ponto, né? Toda caixinha de coloração tem uma numeração. Então, e esses números são os que estão antes do ponto, tá? Boa noite, Lourdes. A Lourdes chegou aqui, a Aline, a Ana Lúcia. Vai me dando um oizinho todo mundo que for chegando. Pode ser de quadro ou de papel. Tá? Então, esses são os números que estão antes do ponto. E eu vou mostrar pra vocês também a cartela de cores, tá? Vou pegar a cartela de cores pra mostrar pra vocês e fica mais fácil da gente entender sobre essas numerações. O pessoal tá chegando agora, gente, então quem for chegando, dá um oizinho que a gente pode recapitular o nosso conteúdo de hoje. Mas tem que chegar dando coraçãozinho, gente, tem que chegar dando joinha já. Que legal quando a gente tá chegando aqui comentando, deixe seu comentário, tá? Então, isso é a altura de tom. O que que significa altura de tom? A intensidade, a quantidade de luz que reflete no cabelo. Então, isso aqui é como se fosse um nível de claridade, onde o 10 é o mais claro de todos e o 1 é o mais escuro de todos. Quando a gente pega o celular, por exemplo, baixa a barrinha de notificação e baixa o brilho pro 0, baixa todo o brilho da tela, a tela fica bem escura. E quando a gente arrasta o brilho da tela pro mais alto, a tela fica toda clara, certo? Muito obrigada. Ela fica toda clara. Deixa eu ver. Só um pouquinho, gente. Opa! Só ia abrir a porta. E quando a gente aumenta o brilho, então a tela fica toda clara. Basicamente é assim que o nosso cabelo funciona também. Então aqui na cartela de cores, ó, a gente tem todas essas alturas de tom, que vai do 10 até o 1. Ó, pra vocês terem uma ideia. O 10 é o loiro claríssimo e o 1 é o preto, mais preto de todos, tá? Então isso aqui é a altura de tom. Quando a gente compra uma caixinha de coloração, vem um número antes do ponto e um número depois do ponto. E a altura de tom representa a quantidade de claridade
que tem no cabelo ou de escurecimento. Quando a gente fala em descoloração, porque hoje a gente vai falar de fundo de clareamento também, a gente fala de quantidade de luz que está refletindo num cabelo, certo? Agora, quais são os números que estão depois do ponto na caixinha de coloração, tá? Vou apagar aqui para mostrar para vocês. Isso aqui é da nossa aula anterior. Então, eu tenho os números que estão antes do ponto e os números que estão depois do ponto, tá? Aqui tá o nosso pontinho. O que tá antes do ponto é a altura de tom. E o que tá depois do ponto é o que a gente chama de cor de nuance ou cor de reflexo, tá? Vou colocar aqui, nuance barra reflexo. Então, as alturas de tom vai do 1.0, né, até o 10. E 10.0. Essas são as alturas de tom. E os reflexos, os nuances, a gente começa tendo pela cor base. O que é uma cor base? É uma cor sem reflexo. Então, ela não tem número nenhum. Ela é 0. O 0 é a base. Então, se eu uso, por exemplo, uma altura de tom 4.0, é um castanho médio sem nuance nenhum, tá? Depois, a gente tem o 1, o 0.2, o 0.3, 0.4... 0.5, 0.6, 0.7, 0.89, 89 junto. Vamos identificar o que é isso. Só que eu preciso saber de vocês, eu quero saber de vocês qual é o grau de conhecimento que vocês têm em colorimetria, se o que eu estou falando está fazendo sentido para vocês ou se está muito difícil. Porque aí a gente vai identificar conforme a sua necessidade qual é o passo pra gente trazer o conteúdo, tá? Comenta aqui, você já sabe o que é altura de tom e cor reflexo? Ou a gente faz como é que fala? A gente recapitula tudo de novo, tá? Porque tem muita gente que tá entrando agora e não estava no começo da live. Boa noite, Juliana Ferraz, a Maura, a Bruna Nascimento, a Lourdes Lisboa, aprendendo muito com a melhor, que linda, a Valquíria, a Pri e a Pri são minhas alunas já do Expert. Quem for chegando, a gente me dá um oizinho. Comenta aí, qual é o teu grau de conhecimento em colorimetria, tá? Vou recapitular para quem chegou agorinha, tá? Essas são as numerações que a gente tem nas caixinhas de colorações e nós temos números representados antes do ponto e depois do ponto. Cada tabelinha significa uma cor, significa algo do nosso cabelo, tá? Sendo que a altura de tom representa a nossa claridade ou escurecimento, e o número que está depois do ponto, reflexo, nuance, são as cores da estrela de Oswald. Então, vamos voltar para a estrela de Oswald, tá? Opa, esse aqui é o fundo de clareamento, que a gente já vai falar sobre ele. Aqui é a nossa estrela. Então, esses números que estão depois do ponto, ó, os nuances e reflexos depois do ponto estão representados na estrela, onde a gente tem o 0.1 que é o azul, o 0.2 que é o verde mate, o 3 é o dourado, o 4 é cobre, 5 é caju, 6 vermelho, 2 é irisado, tá? Então, esses aqui são as cores que dão reflexo e nuance, tá? Aqui, depois do ponto. Então, por exemplo, se a cor... Vamos voltar aqui, ó. Se a cor 7, ela significa loiro, médio, tá? 7 significa loiro médio. E o 6, que tá depois do ponto, significa vermelho. A cor que eu vou ter é um loiro médio avermelhado. Ou seja, eu vou estar criando um ruivo avermelhado numa altura de 7, que seria essa cor aqui, ó. Essa cor aqui é o 7.6. É uma cor de ruiva, aqui dá pra ver melhor, ó.
é uma cor de ruiva, tá vendo? 7,66. Essa cor é o número que tá antes do ponto, é o loiro médio, e depois do ponto, que é o 6, é o vermelho. Assim que a gente cria as cores. Vamos fazer outro exemplo, tá? Quero usar uma cor de cabelo parecida com a Marina Rui Barbosa, tá? É uma altura de, vamos supor, 8, tá? O 8 qual é? É o loiro claro. Loiro claro. Aí vocês vão dizer assim, mas Thali, como que o cabelo da Marina Rui Barbosa, que é ruivo, ele tem altura de loiro claro? Não faz sentido, ele não é loiro, ele é ruivo. Quando a gente fala de altura de tom, isso que é o mais legal e que as pessoas mais me perguntam e mais têm dúvida. Como que o cabelo ruivo pode ser loiro? A altura de tom é loiro e a nuance é o ruivo, é o cobre. Onde que está o cobre nas numerações de nuance? Onde que está o cobre? O cobre é o laranja. Qual é o número do cobre? 0,4. Então, aqui onde está 0,4, eu vou escrever cobre. Certo? Então, loiro, claro, cobre. Só que o cabelo dela tem um fundo também dourado. Dependendo da foto que ela faz, dependendo da novela que ela faz, a gente vê um laranjinha mais amarelado ou um laranjinha mais avermelhado. Então, se a gente quer criar a cor onde ela tem dois nuances, tanto cobre quanto dourado, qual é a numeração do dourado? Dourado é o amarelo, tá? Que tá aqui. A numeração é 3. Então, eu vou lá no 3, na tabelinha depois do ponto, ó, que é o dourado. E vou criar, ou vou comprar uma tinta pronta, que seja em altura de 8. Aí aqui no meio vem o ponto, 8 ponto, que tenha cobre, que é o número 4, e que tenha dourado, que é o número 3. Então, eu vou precisar de uma coloração com a numeração 8,43. E como que ela está representada aqui na cartela de cores? 8,43, ó. Esse seria um cabelo de Marina Rui Barbosa. Ele é um ruivo acobreado em altura de loiro claro, que é o 8, e o 4 representa o cobre e o 3 representa o dourado, 8,43. É assim que a gente cria as cores na colorimetria. Existem diversas criações prontas já das marcas e existem criações que nós podemos fazer, certo? Essa aqui é uma cartela de cores que tem bastante criações, mas como que eu faço uma criação do zero, por exemplo, tá? Eu quero criar esse 843, tá? Vamos supor, eu quero criar, eu não tenho no meu estoque essa cor. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma coloração que seja 8, 8 pura, 8 base, sem reflexo nenhum, só 8. E eu vou pegar os nuances 4 e 3 e vou criar a minha coloração 843, certo? Assim que a colorimetria funciona. E é isso que eu quero desmistificar com vocês, tá? Trazer de uma forma simples, fácil de compreender, que vocês possam criar muitas cores. Deixa eu ver quem mais tá aqui. A Cleane Souza chegou, a Zilda. Oi, tô amando aprender. Um beijo. A Juliana Ferraz, boa noite. A Baura. Quem mais for chegando, a gente me dá um oizinho, tá? Então, a gente já identificou o que é alturas de tom e reflexos e nuance. Agora, quando isso é na prática, tá? Ele descolorir um cabelo. O que eu vou fazer com esse cabelo para não deixar a cor direta no fundo de clareamento, tá? Agora que é a melhor parte. Aqui estão cabelos que foram descoloridos, tá? E eles abriram um fundo de clareamento sem tonalização, que eles ficam com uma cor meio estranha. Então, eu sei qual o fundo que abriu. Toda vez que eu faço a descoloração no cabelo, ele vai abrir um fundo, uma numeração, que pode ser 6, 7, 8, 9 ou 10. Aqui eu tenho uma noção maior de como que eu faço para descobrir. Por exemplo, ó, aqui eu tenho um cabelo que abriu em altura 6, tá? A gente consegue perceber nesse cabelo um fundo laranja, só que é um laranja meio avermelhado, ó.
Ele não é um laranja que vai pro dourado, tá vendo? Quando ele abre um laranja mais pro avermelhado do que para o dourado, ó, aqui dá pra ver bem. Ele é um laranja que tá indo mais pro avermelhado do que pro dourado, ó. Quando ele abre nesse fundo mais avermelhado, a gente chama que é altura de tom 6, tá? Ele é um vermelho alaranjado, um laranja avermelhado. Para vocês verem a diferença do 6 pro 7, gente, é quando o 7, ele abre um laranjão, ó. Laranjão. Depende da luz que bate, dá pra ver o laranja melhor. Ó. Aqui é o laranja, tá? Um laranja puro. Laranja, ó. Tá vendo que tá laranja? Quando abre laranja, eu sei que tá 7. Agora, quando abre um laranja mais avermelhado, eu sei que tá 6. Ó a diferença do laranja mais pro avermelhado e o laranja mais puro, laranjão mesmo, ó. Então, essa é a diferença. E depois eu tenho o 8, que ele abre um laranja já mais amarelado. Ó, aqui já vê mais amarelo, tá vendo? Ele é um amarelo alaranjado, ou seja, laranja amarelado. Onde a gente tá quase vendo um loiro já, um loiro assim, visualmente. O 9, ele já é o amarelo, ó. 9 é amarelo, tá vendo? A diferença do amarelo pro laranja... Ó, um é laranja e o outro é amarelo. E a gente erra muitas vezes na hora de enxaguar o cabelo, quando a gente faz descoloração, às vezes a gente olha essa cor e tem a impressão que já tá amarelo. Só que quando a gente enxágua o pó descolorante, o que acontece? O cabelo tava laranjão. Porque quando o cabelo tá com produto, o pó descolorante com água oxigenada, parece que tá clarinho. E a enxágua às vezes tá esse laranjão. Olha a diferença do amarelo para o laranja. Então, a gente precisa cuidar na hora de descobrir o fundo de clareamento. E esse aqui, gente, é o fundo 10, o tão sonhado branquinho. Olha como ele abre um amarelo claro. Ó, vê se ele foca mais aqui. Amarelo claro, ó. Esse aqui é o fundo de clareamento sonhado pelas loiras. Olha como ele abre bem branquinho, ó. Claro que dependendo da luz, as cores mudam um pouco, mas esse aqui é o sonho de loira, ó. Deixar um loirinho Barbie. Olha se eu estivesse loira. Com uma franja loira. Esse então é o sonho das loiras, abrindo um fundo 10. 10 é o fundo que tu consegue criar várias cores. A Tayane, ainda não sou cabeleireira, mas quero muito me tornar uma, amando suas aulas. Tayane, você vai ser uma expert hair. E fiquem de olho, gente, que dia 15, terça-feira, a gente vai abrir as inscrições para o curso de formação completa. Então, aguardem. A Rosana, boa noite, diz que tá adorando. Certo, gente? Então, descobri o fundo de clareamento, tá? Só que... Ai, gente, deu uma amassadinha esse cabelo, coitado, tá rebelde. Agora que a gente descobriu os fundos de clareamento, se vocês quiserem tirar um print, ó, de como identificar, tira um print, posta lá no Instagram e me marca, ó. Aproveitem, gente. Que todo mundo que me marca lá, gente, eu olho e interajo com vocês, tá? Tira um print, ó, do fundo de clareamento. E marca aqui no Instagram, ó. Tira um print aqui também do meu Instagram, Thali Expert Hair, pra me marcar lá no Instagram, ó. Thali Expert Hair, que é o Instagram do nosso curso, tá? Então, tira um print do conteúdo pra anotar, copiar, estudar e me marca lá no Instagram, que eu adoro ver as marcações de vocês, ó. Thali Expert Hair. Pronto? Voltamos. Então, eu já descobri o fundo de clareamento, só que eu não posso deixar a minha cliente sair do salão só na descoloração, tá? Eu preciso tonalizar esse cabelo. Então, são percepções que o cabeleireiro precisa ter muito aguçadas. A gente precisa identificar que fundo que abriu e a gente precisa saber que nuance a gente vai tonalizar. A Vanessa, boa noite, Vanessa, tudo bem? Então, vamos supor que eu abri
num fundo de clareamento 9. O 9 é o amarelo, tá vendo? Ó? Abriu o fundo de clareamento 9. Miltinho Frois, parabéns, ótima aula. Obrigada, um beijo. Ó, abriu no fundo de clareamento 9. O 9 é amarelo. Lembra da tabelinha aqui, ó? 9, amarelo. Então, quando o cabelo abriu amarelo, eu sei que ele tá em fundo 9, tá? Ó, amarelo. Agora, como que eu faço pra tonalizar um cabelo amarelo? Vamos lá na estrela. Vamos para a estrela. Como que eu sei como que eu neutralizo um cabelo que abriu o fundo amarelo? Ó, amarelo é o 3, o dourado, tá? Para eu neutralizar um cabelo amarelo, a gente usa a seguinte regra, ó. As cores que se complementam são as cores de neutralização. Como que eu sei qual é a cor complementar do amarelo? Se eu apontar para o centro do círculo cromático ou da estrela de Oswald, ó, aponto o amarelo para o centro e quando ele atravessa a outra ponta da estrela é o ponto de neutralização. Então seria o roxo, o violeta, o irisado. Essa seria a cor ideal para eu neutralizar cabelos amarelados, tá? Só que o cabeleireiro que tem conhecimento, que estuda, que faz um curso de qualidade e aprende de verdade, ele não vai descolorir uma mecha e passar uma máscara roxa e ó, deu, foi embora. Não, um cabeleireiro que estuda, ele sabe já na ponta da língua, assim ó, na ponta da língua, eu não consigo estralar esse dedo, ó, consegui. O cabeleireiro tem que saber na ponta da língua qual é a numeração do violeta. Vocês estão vendo aqui, ó? É 2, 0.2. Então, eu sei que abriu numa altura de tom 9, que é amarelo. 9 aqui, ó, amarelo. Ou seja, o 9 é o loiro muito claro. Muito claro. Abriu no 9, então eu vou criar essa nova cor aqui. 9. Agora, o que vem depois do ponto? Qual é a cor que neutraliza o amarelo? É o 0.2. 0.2 é o violeta. Então, eu vou usar um tonalizante 9.2. Ao invés de só usar uma máscara matizadora roxa, eu preciso escolher um tonalizante na mesma altura que abriu o fundo de clareamento, ou seja, se abriu o amarelo é 9, então eu vou escolher um tonalizante que seja em altura de 9, com o reflexo ideal para neutralizar a cor amarela. Então, eu vou usar um 9.2. Essa vai ser a cor da tonalização para criar essa cor bonita. Agora, vocês vão falar assim, Thali, a minha cliente quer platinar, só que abriu em 9. A cor ideal para platinar, gente, é fundo de clareamento 10. Olha eu, essa coisa aqui vai e volta, vai e volta, vai e volta. Para platinar o cabelo, o ideal é quando ele abre 10. Olha a diferença do 10 pro 9, gente. O 10 é o amarelo claro e o 9 é o amarelo. Tem bastante diferença de fundo de clareamento, ó. Tem bastante diferença do 9 pro 10. Ou seja, se eu quero platinar, o ideal é abrir em fundo 10. Só que a minha cliente, o cabelo dela não suporta mais descoloração. O limite dele no teste de mecha foi 9. Ele não abre mais. Se eu deixar mais um minuto pós-descolorante nesse cabelo, o que vai acontecer? Ele vai quebrar. Ele vai ficar extremamente emborrachado e vai quebrar. E eu vou mostrar isso pra vocês, ó. Porque eu tenho aqui uns cabelinhos pra mostrar o estrago que acontece. É que eu vou mostrar pra vocês meu segredinho oculto aqui. Ó. Ah, perdi. Esse aqui é um cabelo, gente, que quebrou. Ele não aguentou passar do fundo de clareamento 8, vocês estão vendo? 8, por que 8? 8 é um laranja amarelado, ó. 8, ele é um laranja amarelado. Como que eu sei que esse cabelo tá em 8? Porque ele tá meio laranja, tá meio amarelado, tá vendo? Esse cabelo aqui tá num 8. Meio laranja, meio amarelado. Olha o que aconteceu com ele. Ele partiu, gente. Ele partiu. Olha a ponta esbagaceada que ficou.
Tá vendo? Esse cabelo aqui não resistiu passar de um fundo 8, ó. Pela cor, a gente consegue ver, ó. Não é 6. Não é 6. Não é 7. É 8, ó. Esse cabelo tem altura 8. Não é 9 e nem 10. Então, esse cabelo aqui não aguentou passar do 8 e ele quebrou. Então, se a pessoa quer platinado, aquele branco ou aquele cinzão, tem que ser 10. O que eu consigo chegar quando a cliente tá em fundo 9? Ó, vamos pegar o 9 aqui. O que eu consigo fazer quando a cliente tá em fundo 9? Lembram que na estrela de Oswald, o azul, ele representa o cinza. Cinza seria a cor mais próxima de um platinado, quando a gente imagina o cinza. Então, o que eu posso fazer? Ó, o 1, que é o azul, ele também é cinza. Chegou no 9. Primeira coisa que eu vou fazer, neutralizar o fundo amarelo usando o violeta. Mas o que eu posso fazer? Eu posso colocar o cinza junto. Eu posso escolher um tonalizante que também tenha fundo cinza para deixar um perolado mais claro. Não que esse cabelo vá platinar. Ele pode até dar uma cinzentada, mas ele não vai ficar um platinado pro branco. Ele vai ficar, pode chegar num perolado, que é um cabelo bem clarinho, com um fundo neutro, não vai ficar um amarelão. Mas eu não vou conseguir platinar. Platinar tem que ser no 10, tá? Então no 9 eu consigo chegar numa cor bem fria usando o 921. Ou eu poderia até colocar o cinza antes, ó, 9.12. Por quê? O número que vem primeiro aqui é o que tem mais poder, tá? Como que seria na cartela de cores o 9.12? Seria essa cor aqui, basicamente, ó. Opa! Essa aqui. Essa cor aqui. Essa cor seria um 9.12, tá? Se abrisse um tom a mais, poderia usar o 10.12. Olha como ele fica um clarinho. Gente, tem muita luz, não sei se tá dando pra ver bem. Vou ver se consigo melhorar a iluminação. Ó. Se fosse em 10, conseguiria chegar nesse tom. E 9, esse tom. Vocês conseguem perceber que é mais escuro? Ó a diferença do 10 pro 9. Então, tem sim esse porém, tá? Só que assim, às vezes o cabelo não aguenta e é dever do cabeleireiro passar isso pra cliente. A gente não pode fazer o que vier na cabeça e desmanchar cabelo, que nem aconteceu com esse daqui, ó. Ó, ainda bem que são testes, né? Vocês precisam fazer esses testes. Esse cabelo não aprovou, ele partiu, ele arrebentou. Sem contar que se eu molhar esse cabelo, vocês vão ver que ele tá bem emborrachado, ó. Tô com um borrifador aqui, eu vou dar uma molhadinha nesse cabelo. Pingou água por tudo. Vou esperar um pouquinho ele umedecer. Tá pingando água. Deu uma umedecida, ó. Opa, puxei o fio lá de cima. Deixa eu mostrar pra vocês o que acontece com o cabelo que não aprova no teste de mecha. Ele já tá partindo. Ele não tem estrutura nenhuma, ó. Olha que legal, gente. O cabelo tá extremamente emborrachado. Ele não aguenta mais. Ele chegou num 8 estourando. O ideal para esse cabelo, gente, nem era chegar no 8. O ideal desse cabelo aqui era chegar o quê? 6, 7. O que a gente conseguir. Eu não posso prometer entregar essa cor para uma cliente e o cabelo dela sair quebrando, ó. Eu mal puxo, ele vem na mão. Imagina isso acontecendo no salão. O desespero que acontece. Por isso que colorimetria e mechas é uma coisa muito séria. E eu quero trazer para vocês agora essas aulas de mechas também, porque além da técnica, vocês têm que saber toda a parte de tonalização, de colorimetria. A Maura perguntou, Thali, se fosse um 8, o cabelo não aguentasse mais descoloração? Não pode descolorir mais, não aguenta. Se abrir no 9 não consigo platinar? Isso que eu acabei de explicar, Val. Eu vi sua pergunta e expliquei antes de ler, tá? Chegou no 9, eu consigo fazer um perolado bem bonito, mas eu não consigo fazer o platinado que ela sonha. Então, antes de fazer o cabelo da cliente, a gente tem que deixar claro isso, porque senão dá erro de comunicação. E aí, o que acontece? A
cliente reclama depois. E a gente não quer reclamação. Dentro do curso Expert Hair, a primeira coisa que eu friso, tanto no Expert Hair, que é o curso online, quanto aqui no Instituto Luna, no presencial, o que eu friso muito, gente? Anamnese. O que é anamnese, ó? Gente, eu não canso de mostrar isso pra vocês, ó. Vocês têm muito conteúdo ainda no Expert Hair, tá? Tanto no meu curso online quanto no presencial. Muito conteúdo mesmo, muito estudo. Justo a apostila que eu queria, eu não peguei. Essa aqui é a apostila bônus, tá? Anamnese capilar. Isso aqui as minhas alunas recebem, tá? Tem uma ficha de anamnese que eu vou mostrar pra vocês agora, que é imprescindível a gente fazer antes das mechas, tá? Olha, a Pri perguntou, nesse caso, se eu não quiser tonalizar em uma altura de tom 8, eu poderia jogar uma coloração 10.11? Não, toda vez que a gente for tonalizar um cabelo, tem que ser na altura que abriu. Se o cabelo abriu 8, e eu jogar 10, não vai acontecer nada, tá? Ele vai continuar 8 e ainda não vai neutralizar. Então, se abriu 8, eu tenho que colocar um tonalizante na mesma altura que abriu ou deixar o pó descolorante agir mais. Nesse caso aqui, ó, o pó descolorante não aguenta mais. Então, o que eu vou fazer? Reconstruir o cabelo e é o limite que a gente tá. Quando que isso acontece, gente? Quando a anamnese não foi feita. Por quê? O que acontece com essa cliente aqui, gente? Olha pra vocês verem esse estudo de caso. Essa cliente aqui aguentou o 9 perfeito, não quebrou nem nada. Essa aqui não aguentou nem o 8. O que diferencia uma pra outra? A anamnese. O que eu vou perguntar na anamnese, ó? Abri aqui pra vocês a ficha de anamnese. As perguntas que a gente vai fazer pra cliente é muito importante, ó. Possui químicas anteriores, como coloração, mechas, alisamento? Um exemplo. Essa cliente aqui, ó, tinha o cabelo virgem, ela suporta bastante química, ela ainda não tem química. Essa cliente aqui que quebrou, tinha tilglicolato de amônia. Essa cliente aqui tinha coloração preta. Essa cliente aqui usava formol. Imagina a diferença de um cabelo virgem e um cabelo cheio de química. Então, assim, não é que essa pessoa, vamos imaginar que isso aqui é uma pessoa, não é que essa pessoa nunca na vida vai conseguir ser loira. Não, o que acontece? Esse cabelo aqui, ele vai crescendo, vai vindo cabelo novo, saudável, até que chega um momento que esse cabelo cresceu e a gente corta. Então, na parte natural, eu vou conseguir trabalhar uma cor bonita, eu vou conseguir chegar um dia na cor que ela deseja. Só que quando a cliente me entrega um cabelo nesse estado, eu não tenho, como cabeleireira, né? Nós não temos condições de clarear mais que isso. Nem deveria ter chegado a esse tom, tá? Esse tom aqui foi realmente para esgaçar o cabelo e mostrar pra vocês o que acontece quando a gente quer trabalhar mechas num cabelo que não permite. O que mais que a gente pergunta, gente? Muito importante na hora da anamnese. Qual shampoo a cliente utiliza? Aí a cliente utiliza lá os piores shampoos da farmácia, os de R$2. Sei lá, ela quer investir em ser loira, ela quer ser loira, mas não quer investir em ser loira. Então vai acontecer aquilo ali, corte químico, vai ficar careca. Assustem as clientes de vocês, gente, por quê? A gente tem que falar anamnese, tem que assustar, tem que conversar antes de fazer. Depois que quebrou o cabelo, não adianta. Depois que o cabelo quebrou, desmanchou, o que o cabeleireiro vai fazer se o cabelo quebrou e desmanchou? O cabeleireiro não tem mais o que ele possa fazer. Ele só vai tomar pedrada da cliente. Eu tô muito braba hoje, gente, comentei. Gente, eu sou boazinha, tá? É que hoje eu tô muito braba. Não, eu tô falando sério, gente. Nós, como cabeleireiros, a gente precisa prevenir a saúde do cabelo da cliente. É isso que eu prezo muito ensinar pros meus alunos, certo? Então, eu tô braba porque, modo de dizer, não tô braba. É só porque a gente tem que alertar as nossas clientes. A gente precisa alertar dos perigos da descoloração. Não é só saber fazer fundo de clareamento, tonalizações, técnica de mecha e não se preocupar com a saúde do fio, certo? A Pri comentou, entendido. A Aline perguntou, e quando o cabelo tá muito loiro, qual tonalizante pra escurecer ele um pouco? Depende do fundo que a cliente quer chegar, ó. A gente tem todas as possibilidades. Vamos supor que ele tá num 10 e ela tá achando muito claro, ela pode ir pra um 9. Ela também pode ir pra um 8, pra um 7, pra um 6, ela pode escurecer demais. Depende do que ela deseja, tá? Normalmente, o que a gente faz? Não escurece muito, que ela vai se assustar. Se tá muito claro num 9, num 10, testa o 9 primeiro, vê como fica. Se ela ainda assim achar muito claro, aí tu vai para um 8, vai indo aos poucos. Porque se a gente escurece de uma vez só, a cliente pode se assustar.
que mais que a gente pergunta, tá? Perguntou dos produtos que ela usa, o shampoo. E o que acontece muito, gente, no salão, nos cursos, com as clientes de vocês, com as modelos de vocês. Às vezes ela fala o quê? Eu não tenho nada no cabelo. Não faço química, não faço progressiva. Aí tu fez um testezinho de mechas. E aí o cabelo conta os segredos dele. Ele conta, ó, que há 2 anos atrás aqui embaixo tinha uma tinta preta. Ele conta que aqui embaixo tinha uma progressiva, que é a parte que emborracha ou a cor abre laranja, abre uma cor feia. Então, isso acontece quando a cliente tinha químicas anteriores, mas já faz uns 2 anos. Por quê? Se o cabelo cresce em média 1 dedinho por mês, o que a gente calcula? Ó? Aqui, daqui pra baixo são 5 meses de cabelo virgem. Daqui são 10 meses de cabelo virgem. Aqui são 15 meses, tá? E aqui são 20 meses. Vamos contar mais ou menos 20 meses. Tudo que eu tenho daqui pra baixo ainda tem química. Se faz 20 meses que eu não faço nada, 20 meses dá o quê? 1 ano e 8 meses, tá? Ai, mas só faz tempo, faz 1 ano e 8 meses que eu não faço química. Então daqui pra baixo tá essa química ainda. A química não sai, a progressiva não sai, a coloração não sai. Ela continua quimicamente dentro do fio. Então mesmo que a cliente fale, ah, faz muito tempo que eu não faço nada, meu cabelo é virgem ainda, igual faz um testezinho de mechas, tá? Pra não quebrar o cabelo. E depois, no final da ficha de anamnese, o que a gente faz? Um protocolo sugerido. Quando que a cliente vai voltar para fazer tratamento, quando que a cliente vai fazer uma reconstrução, uma nutrição, monta um cronograma. E também a gente tem que anotar os cuidados pós-procedimento. Indicar bom shampoo para ela usar em casa, revender para ela um bom shampoo, máscaras, matizadoras de reconstrução, tudo isso para ela manter em casa, certo? Quem for tendo mais dúvidas de colorimetria, comenta aqui. A Gilmar, você tá certa, eu tava brava, né? Mas já passou. Já passou. Isso aqui é algo muito importante da gente saber, gente, da gente conhecer, da gente estruturar. Eu tenho uma aula já que a gente monta junto essa estrela, tá? Eu vou disponibilizar pra vocês lá no grupo. Eu quero saber quem já tá no nosso grupo do WhatsApp, quem ainda não tá. E também, gente, quem ainda não está inscrito na nossa maratona, tá? Porque assim, hoje, lembram que eu falei pra vocês que hoje é aula bônus, a gente vai ter uma aula bônus? Então, hoje eu vou disponibilizar para vocês, no e-mail de vocês, em quem se inscreveu, essa primeira aula bônus, tá? Serão 3 aulas. Essa aula bônus, ela foi já um dos nossos cursos que não está mais no ar, que é a Semana do Cabeleireiro. Então, hoje, nessa aula bônus, a gente vai ter uma aula prática de demonstração de escova. Então, se vocês querem assistir essa aula bônus, que eu vou liberar hoje, assim que encerrar essa aula, fica de olho no seu e-mail, onde você se inscreveu para a maratona, porque é por lá que eu vou enviar o link da aula bônus para vocês, tá? Então já fica de olho no e-mail para receber essa aula bônus. Quem não tá inscrito ainda na maratona, gente, entra no site, tá? Para se inscrever. Eu vou deixar aqui nos comentários para vocês entrarem e também na descrição do vídeo para vocês se inscreverem na maratona e receber esses bônus, tá? Eu já estou com a nossa apostila montada. Eu falei que ia montar uma apostila para vocês exclusiva do curso, com exercícios. Então, para quem quiser estudar e responder os seus exercícios, eu vou disponibilizar hoje também. Onde vamos aprender sobre as estrelas, eu vou mandar para vocês também a aula que a gente montou essa estrelinha, tá? E onde a gente tem também toda a altura de tom, reflexo, nuance, tudo isso para vocês poderem estudar mais. Como saber o que a cliente usa, coloração... como saber o que usar, coloração, tonalizante ou matizador. São 3 propostas diferentes, tá bom, Gil? Oi, Ivani, boa noite. Diferença entre tonalizante, coloração e matizador. Gente, esse é um conteúdo do meu curso fechado, mas eu vou trazer a explicação pra vocês, tá? Agora, aqui eu tenho uma apostila de colorimetria, tá? Do curso Expert Hair, onde eu explico a diferença de tonalizante, matizador e coloração. Eu vou explicar aqui pra vocês como bônus, tá? Porque esse é conteúdo fechado, do curso fechado. E o Expert Hair tá com as vagas fechadas no momento, só dia 15 que vai abrir. Ó, aqui explica as diferenças de coloração permanente, semi-permanente e temporária, tá? Vou explicar aqui no quadro bem rapidinho, só pra quem tá aqui hoje na live, tá buscando aprender, buscando conhecimento. Pessoal que já me marcou lá no Instagram, gente, que lindos. Adoro quando os meus alunos me marcam lá no Insta. Bom, vamos ver a diferença de coloração
tonalizante e a máscara matizadora, tá? São 3 propostas diferentes, tá? E só quem tá aqui agora que vai saber essa diferença. Coloração é uma coloração permanente que age no córtex. Quem fez a aula já de tricologia já sabe o que é córtex, tá? Ela age no córtex, ou seja, pintei de coloração o cabelo, ele vai ficar essa cor, tá? Tonalizante é uma coloração semi-permanente, tá? E ela age, a função de um tonalizante, gente, não é agir profundamente no córtex, tá? Ela age nas cutículas. Só que ela atinge o paracórtex, que é o primeiro nívelzinho ali do nosso fio, tá? Então ela tem um poder realmente de atingir uma camadinha um pouquinho mais profunda, tá? Não só a cutícula, ela tem uma finalidade de atingir um pouquinho do fio, só que a durabilidade é menor do que de uma coloração. Por quê? A volumagem que a gente usa da coloração, ela é a partir de 20 volumes, tá? Então vamos colocar aqui as volumagens. 20 volumes, 30 volumes e 40 volumes. Enquanto o tonalizante, gente, vou botar aqui do ladinho, ó, somente o X de 10 volumes. Por exemplo, uma cliente tem cabelo vermelho e ela quer, todo mês, ela quer dar um up na cor vermelha dela. Ela tem 2 opções, usar máscara matizadora ou tonalizante, tá? Só que pode ser 10 volumes ou menos, tá? Porque existem águas oxigenadas de menos volumagem. Pode ser 8, 6, 5, certo? E a máscara matizadora, gente, a diferença dessas duas, ó. Essas duas primeiras são cores com reação de oxidação. Então, são cores oxidantes, tá? Que a gente precisa misturar com água oxigenada. Enquanto a máscara matizadora, ela não é oxidante, não oxidante. Ou seja, ela vem pronta, ela vem prontinha e ela não é nem permanente nem semi-permanente, ela é temporária. Também, no caso, ela só age na cutícula, certo? Ó, só age na cutícula. Então, são 3 propostas diferentes. Coloração, maior fixação, sendo que a coloração, ela pode escurecer um cabelo ou ela pode clarear até 3 tons. Ela pode clarear até 3 tons. Enquanto o tonalizante não clareia cabelo, não clareia. Só deposita cor, deposita pigmento. Isso que a Priscila Micaeli tinha perguntado, se abriu em 8, posso tonalizar com 10? Não, porque o tonalizante ele não clareia, ele só deposita pigmento. Se abriu em altura de tom 8, eu tenho que tonalizar em altura de tom 8, certo? Por isso que eu não posso usar o mais alto, porque o tonalizante não clareia. Agora, a coloração, gente, tem uma observaçãozinha bem rápida, tá? Só pra quem tá bem atento, anotar aí rapidão. A coloração só clareia até 3 tons em cabelos virgens, porque coloração não clareia a coloração, tá? E a máscara matizadora, ela tem um intuito também, muitas vezes, hidratar o cabelo enquanto matiza, porque ela é um cremezinho pronto. Tanto para máscaras matizadoras, existem máscaras matizadoras vermelhas para dar um up na cor vermelha, existe a cobre para dar um up nos ruivos, aí tem a azul, a roxa, a dourada, na Olenka tem a morena iluminada, tem diversas outras cores, inclusive a black. Para quem tem cabelo bem preto e quer dar uma matizada e dar um up na cor preta, pode usar uma máscara matizadora preta também.
tá? Então são 3 propostas diferentes. O que eu faço normalmente quando eu termino de fazer uma mecha? Eu terminei a mecha, eu tonalizo, depois que eu tonalizei, eu matizo, porque eu uso uma máscara que ela já é super hidratante e já potencializa a cor, tá? Então fica 2 em 1. É obrigatório matizar e tonalizar? Não. Tem gente que só faz mechas e matiza. Dependendo da tua máscara, se ela tiver uma potência de coloração, como a da Olenka, que era uma máscara com pigmento de coloração, tu até pode fazer, porque ela já é máscara tonalizante. Agora, tem que cuidar se a tua máscara tonalizante não tem pigmento de tecido, não tem pigmento de madeira, não tem pigmento de qualquer outra coisa, de antisséptico, tem gente que usa antisséptico nos cabelos pra matizar, mas enfim, se a tua máscara tem qualidade de pigmento de coloração, pode só usar a máscara, tá? Tonalizante. Se não, o ideal é tonalizar com um tonalizante próprio para cabelo para ter maior fixação de cor, certo? Certo, pessoal? A Thaís, estou iniciando, pode explicar o que é volume? Posso, vou explicar sim, tá? Então, o que significa volumagem? Gente, se vocês querem tirar um print, a minha letra não tá muito boa, mas tira um print pra copiar no seu caderno depois, tá? Tira um print comigo já, ó, e me marca lá no Insta, sabe que eu adoro. Tira um print da tela, não só pra postar no Insta, mas pra estudar, tá? Que eu vou apagar o quadro. Então, dá só um tempinho pra você tirar o print rapidinho. Que eu vou explicar a volumagem. Ó, Gilmar, um monte de coraçãozinho e palminhas. Vou explicar então o que é a volumagem, tá? Pra quem tá começando agora e não sabe o que significa volumagem. Gente, o que é... Deixa eu só anotar aqui as águas oxigenadas, os seus volumes, tá? O que é uma... Nossa senhora, desci a rampa aqui. O que é uma água oxigenada, gente? O que é uma água? H2O é água. O que é uma água oxigenada? É uma água com mais oxigênio. Então, H2O2 significa peróxido de hidrogênio, certo? Então, quando a gente fala de volumagens, a gente tem 10, 20, 30 e 40 volumes, tem algumas derivações, tá? Tem o AX mais baixo, tem de 35. Basicamente, são essas águas oxigenadas que existem. Então, quando eu me refiro em volumagem 10, 20, 30, 40, existe um percentual, tá? De peróxido de hidrogênio diluído em água, tá? Isso que eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Que é a quantidade de peróxido diluído em água. Tá? Só pra vocês entenderem basicamente. Uma X de 10 volumes, ela tem 3% de peróxido. Uma de 20 tem 6%. Uma de 30 tem 9% e uma de 40 tem 12%. Ou seja, a quantidade de peróxido de hidrogênio diluído em água. O que uma água oxigenada faz? Qual é a ação dela misturada ao pó descolorante, tá? É criar essa reação de oxidação, porque ela é uma água oxigenada, e causar a descoloração, tá? Quando eu me refiro em água oxigenada, significa velocidade, tá? Então, quando eu coloco no pó descolorante ou na coloração, cada volumagem, quanto mais alta, mais velocidade eu ganho no cabelo. Então, por exemplo, se eu preciso fazer uma descoloração no cabelo e eu preciso ser rápida, eu tenho tempo e quero que o cabelo abra rapidinho, eu vou usar uma X de mais volumes, 40 volumes, ela vai ser mais rápida, mais veloz. Se eu quero, por exemplo, abrir até 3 tons, gente, presta atenção que essa explicação ela é muito importante, tá? Por que uma água oxigenada de 40 volumes tem a capacidade de abrir até 3 tons no cabelo? Porque se uma coloração tem tempo de ação de 35 minutos e eu coloco uma água oxigenada de 20, nesses 35 minutos ela não vai ter velocidade para descolorir tão rápido. Agora, se nesses 35 minutos eu usei uma oxigenada de 40, ela vai ter mais velocidade para agir rápido e clarear esse cabelo em até 3 tons antes da coloração parar de agir. Fez sentido? Quando eu estou fazendo uma técnica de mechas no cabelo da cliente, qual é a volumagem indicada para fazer um loiro platinado? O que vocês acham? Qual é a volumagem indicada para fazer um loiro platinado? 10, 20, 30 ou 40?
10, 20, 30 ou 40 é a volumagem indicada para fazer um cabelo loiro platinado. O que vocês acham? Todas, gente, todas são indicadas. O que vai acontecer se eu fizer com OX de 20? Eu vou demorar mais tempo. O que vai acontecer se eu fizer com OX de 40? Eu vou ser mais rápida no clareamento. Eu não, o cabelo e o pó descolorante trabalhando em conjunto. Então, o que normalmente eu faço, tá? Quando eu quero fazer um cabelo e a cliente tem muito cabelo. Aqui tá a cabeça da cliente de costas, tá? Eu começo, vamos supor que eu dividi aqui o topo e a parte de trás eu tô trabalhando em duas divisórias, tá? Vamos supor que eu tô trabalhando em mechas na diagonal. Até essa região aqui, eu começo com um AX de 20 volumes. Porque eu quero que tenha uma abertura mais devagar, tá? Nessas mechas aqui, que são as primeiras. Depois eu vou para essa região aqui, ó. Essa região aqui, eu vou trabalhar uma volumagem de 30. Só para vocês verem a diferença, tá? Aqui eu vou usar uma oxigenada de 30 volumes. Ela vai ser um pouquinho mais rápida que a de 20, então eu boto a de 30. Agora que faltou só o topo da cabeça da cliente, eu vou fazer o quê? Eu vou usar uma oxigenada de 40 volumes. Toda essa região aqui, 40 volumes. Isso é como eu trabalho quando a cliente tem muito cabelo e eu sei que eu vou demorar na aplicação dos papéis. O que acontece, gente? O que acontece quando eu faço uma corrida maluca e eu largo a tartaruga primeiro? Eu deixo a tartaruga lá com meia hora de vantagem e largo quem corre mais rápido no final. O que acontece? Eles vão chegar juntos lá no ponto final da corrida. É como se eu estivesse fazendo isso na cabeça da cliente, ó. Eu comecei com a X de 20 porque eu larguei quem é mais devagar primeiro. Só que, vamos supor, ó, gente, é só metafórico, tá? Não é exatamente assim porque cada cabelo reage de uma forma. Vamos supor que uma X de 20 volumes, ela iria levar 60 minutos pra abrir no loiro que eu preciso, tá? 60 minutos. Vamos supor que a OX, ó, 20 volumes, 60 minutos. A OX de 30 volumes, ela demora só 40 minutos porque ela é mais rápida. E a OX de 40 volumes, ela leva só 20 minutos. Certo? Um exemplo, tá? Então, o que vai acontecer? Peraí que não tá dando pra ver, né? Deixa eu baixar aqui. Quero mostrar pra vocês sem essa luz atrapalhando. Tá? Um exemplo. Comecei com a OX que demora mais. A OX de 20 vai demorar 60 minutos. E vamos supor que eu levo pra enxaguar esse cabelo 1 hora, tá? 1 hora e 60 minutos. E eu levei 40 minutos pra aplicar em todo o cabelo o pó descolorante, tá? Então, eu apliquei aqui, tudo em 40 minutos. Tudo eu apliquei de pó descolorante em 40 minutos. Essa última aqui, ó, eu deixei só mais 20 minutinhos e já tava na hora de enxaguar tudo. Ou seja, todas as águas oxigenadas chegaram lá no resultado final, abriram no tom que eu precisava juntos, tá? É uma metáfora só para vocês entenderem, óbvio que não é tão rápido assim, mas para vocês entenderem de uma forma simples. Quando eu coloco uma oxigenada que demora mais, coloco ela primeiro, eu vou conseguir ter tempo de aplicar papéis nessas mechas e que elas cheguem lá no resultado no mesmo tempo. Então, basicamente, a gente pode fazer um platinado tanto com X de 20, quanto de 30, quanto de 40, certo? Então, todas platinam. Por quê? Aí tem um porém também, tá? São muitos poréns, gente, que eu não conseguiria explicar em 1 hora de live todos os poréns que a colorimetria abrange, tá?
Mas basicamente eu consigo passar todo esse conteúdo pra vocês no Expert Hair, porque são mais de 100 aulas pra vocês, tá? Tanto que tem apostila em cada módulo, é mais fácil em 100 horas de curso vocês conseguirem aprender tudo isso do que somente em 1 hora de live, tá? Então, dentro do curso completo Expert Hair, eu consigo aprofundar bem mais esse conteúdo. Qual é o outro porém que acontece aqui, gente? A marca do produto que tu estás trabalhando. Se tu trabalha com pó descolorante de farmácia, não vou citar nomes, mas se tu trabalha com pó descolorante muito inferior, que ele incha muito rápido e que a ação dele é de 30 minutos, gente, realmente existem pós descolorantes que o tempo de ação dele é 30 minutos e ele para de agir. O pó estufa, o pó incha, ele desmancha, ele cai os papelotes, ele faz um lambuz, existe. Se tu tá usando esse tipo de pó, que é muito barato pra ganhar dinheiro, tu vai acabar perdendo dinheiro, tá? Porque se tu começou com uma X de 20 e essa X de 20 precisava de 60 minutos pra abrir a cor que tu quer e tu só tem tempo de ação de 30, não vai chegar na cor. Porque o teu pó parou de agir antes do tempo. Agora, se tu usa um pó de qualidade, um pó bom, que ele não para de agir em 1 hora, que ele leva pelo menos 3 horas agindo no cabelo, é melhor tu ter um resultado, porque ele não vai inchar, o papel não vai escorrer. O pó que eu uso é o da Olenka Cosméticos, ele não estufa, ele não incha e ele não faz o papel cair. E ele tem o tempo de ação de até 5 horas. Então tu pode deixar a cliente paradinha ali com aquela X de 20 o tempo que for necessário, tá? Ele não vai parar de agir, não vai virar uma meleca. Então isso influencia também e não só a Olenka, tá, gente? Existem muitos pós bons no mercado. Eu falo Olenka porque é o valor mais acessível em comparação com essas linhas que são bem mais caras. Mas existem muitos pós bons. Na hora de trabalhar com mechas, colorimetria, tudo isso, é muita coisa que a gente precisa aprender para trazer um resultado perfeito. E isso tudo eu ensino para vocês passo a passo. Se torna simples, se torna prático, se torna tranquilo trabalhar quando a gente tem conhecimento. Agora, quando a gente começa metendo os pés pelas mãos, colocando a carroça na frente dos bois, como a gente diz, ou seja, primeiro fazer cabelo para depois estudar, não dá certo. Qual é a ordem de sucesso do cabeleireiro? Estuda, 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 estuda e faz. Estuda, 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 estuda e faz. Estuda mais um pouco e faz. Então, primeiro busca o conhecimento e depois vai atender os clientes, tá? Aí tem muito, é o que eu vejo muita gente fazendo. Eu vou ver se vai dar certo essa profissão. Não é assim que se faz, tá? A gente tem que primeiro estudar e entrar sabendo. Não é pegar a cabeça de um monte de gente que sai estragando os cabelos, certo? Tem como baixar as volumagens da OX. O que acontece, ó? A OX, ela é peróxido de hidrogênio diluído em água. Se eu quiser diluir mais essa OX e baixar a volumagem, como que eu faço? Fica no ar essa, tá? A Edilange Brandão, aula muito boa. Uhul, obrigada! A Marisa Silva, boa noite, chegou aqui. A Marília Soares, boa noite. Certo, gente? Nossa, estamos aqui já há 1 hora de aula. Tô muito grata pela presença de todos vocês, gente. Obrigada pela presença. Olha quanto joinha nessa aula de hoje, gente. Tô muito, muito feliz. E agora, gente, eu vou liberar pra vocês os bônus que eu falei, tá? Então, quem não tá inscrito ainda na maratona, precisa se inscrever lá no site, tá? Que vai estar aqui nos comentários, não no chat, tá? O chat, ele passa só durante a live, os comentários, ele fica fixo quando a aula acaba também. Lene Souza, boa noite. Então, tem que se inscrever lá na maratona, porque vocês vão receber por e-mail esses materiais, certo? Obrigada pela presença de todos vocês. Lembrando que, gente, eu falo muito do Expert Hair, dos nossos alunos, né, do curso completo, só que eles não estão, o curso não tá com vagas abertas, tá? Vai abrir somente dia 15. A Marília, muito obrigada, cheguei no final, mas vou assistir inteira a live depois, você arrasa sempre. Ai, obrigada, beijo, uhul! Pode reassistir a live, porque nesses 14 dias de live que a gente tá fazendo, elas ficam gravadas. Depois que passar esses 14 dias, elas saem. Porque pra vocês terem uma ideia, gente, o conteúdo da aula de hoje foi realmente conteúdo do meu curso pago. É conteúdo avançado que eu trouxe pra vocês. Então, aproveitem. Só quem realmente busca ter sucesso na profissão, quem realmente busca estudar e ser melhor, ser cada dia melhor, está aproveitando essa oportunidade, certo? Araci Lima, aula top. Ai, obrigada, gente. Então agora eu quero mais uma selfie, uma fotinho com vocês, pra vocês postarem lá no Instagram e me marcar. Eu vou colocar aqui já o Instagram, é @
Nathalie, com H, Expert Hair, que é o nome do nosso curso, tá? Expert Hair. E eu tô muito feliz que tem muita gente nova aqui também, gente. Tem minhas alunas que estão me acompanhando já desde o início do ano e tem muita gente nova chegando, sejam bem-vindos. Gente, se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho para receber todo dia quando eu entrar ao vivo, certo? Então agora tirem mais uma selfie pra postar aqui no Insta, que eu quero todo mundo me marcando lá, que eu vou conversar e interagir com todos vocês, tá? Tira mais uma selfie aí. Já tirou? Vamos tirar uma com a cartela de cores, ó. Só pra quem é estudioso, ó. Estudando colorimetria. Uhul! As estudiosas de colorimetria. Ai, olha que legal, Edilange Brandão. Primeiro dia hoje. Gente, aqui no YouTube, vocês entrando, vocês vão conseguir acompanhar as lives anteriores. E se inscrevendo no link que eu vou colocar aqui nos comentários e na descrição do vídeo, vocês podem entrar lá no e-mail, tá? Nos grupos VIPs, para receber os nossos conteúdos, apostilas que foram feitas especialmente para vocês, tá bom? Um super beijo, aguardo vocês lá no Instagram, tá? Me marquem lá no Instagram com o print da aula, que a gente vai conversando por lá e vejo vocês amanhã com muito mais surpresas, tá? Lembrando que hoje tem a aula bônus, pra quem já tá inscrito na maratona vai receber a aula bônus. Um super beijo pra vocês, gente, e até amanhã!